Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas ao canal. Se você chegou até aqui e não me conhece, meu nome é Cleverson, eu sou biólogo. Sempre trazemos conteúdos assim na natureza, falando de uma maneira mais simples para vocês e para o público em geral, né? Com termos científicos, mas de maneira simples. E se você chegou até aqui com uma pergunta: qual a importância dos grandes fragmentos urbanos ou grandes parques nos centros das cidades? Qual a importância desses fragmentos para a manutenção dos ecossistemas urbanos? Se você chegou aqui então por essa pergunta, vem comigo e vamos descobrir. Os fragmentos florestais urbanos, que seriam isso? Ou seja, parques, né, urbanos, né, parques municipais, alguns jardins botânicos, enfim, essas pequenas matinhas que encontram-se dentro das cidades. Qual que é a importância desses fragmentos para ali o ecossistema dentro da grande cidade e ao seu entorno em geral? Vamos pegar aqui vamos fazer um modelo hipotético. Tem uma grande cidade, ela está ali entre uma grande floresta e entre outras, mas a cidade está no meio, grande cidade. Essas duas florestas estão nos extremos, uma bem longe da outra. Quando se construiu essa cidade, os animais ali, as plantas e tudo mais, os seres vivos em geral, eles sim estavam conectados. Eles tinham ali um fluxo de conexão, tanto de interações ecológicas, também com um fluxo gênico da genética deles, que se interligavam entre si. Mas com a construção daquela cidade, este fluxo foi o que? Interrompido. Teve um grande impacto no meio, foi construída ali aquela cidade, então não teve mais aquela conexão entre as duas que tinha há milhões e milhões de anos. Então aí que entra os fragmentos florestais urbanos, os parques, entre outros. Vamos supor, o nosso exemplo, está aqui as duas florestas e está a grande cidade, e tem os pequenos fragmentozinhos. Esses fragmentozinhos, tecnicamente, as espécies que tinham ali naquela floresta gigante, que era uma só antes da construção da cidade, as espécies que viviam ali, que estão agora nos fragmentos, o que aconteceu com elas? Elas estão isoladas, elas estão tecnicamente em ilhas. Imagine um grande oceano no meio do alto mar, né? Então imagine uma ilha, elas estão ali como se fosse uma ilha, e em volta é a cidade, o mar como se fosse a cidade. Elas estão ilhadas. Então aquelas espécies ali não tem mais conexão com as espécies das duas grandes florestas em volta da cidade. Algumas espécies conseguem se expandir e sair desses fragmentos e irem para voltarem essas grandes florestas. Aí que está a importância. Essas florestas vão servir para ela esses fragmentos, os fragmentos florestais urbanos vão servir para essas espécies de um interfluxo. Como posso dizer? Está aqui essa espécie que consegue se locomover a grandes distâncias, claro. Ela vai sair, vai passar pela cidade e vai conseguir chegar na grande floresta. E algumas espécies não conseguem. Essas que conseguem, assim, já vão se adaptando, já estão se adaptando aos fragmentos florestais urbanos e também às grandes cidades. Por isso que, ao me observar, na minha visão mesmo, que eu já observei aqui na cidade onde eu moro, vamos chutar ali há uns 15 anos atrás, há 10 anos atrás, espécies de aves que eu não observava dentro da cidade estão aparecendo hoje. Espécies que a gente não via antigamente. Como exemplo, o canário-chapinha, que é uma ave quase símbolo do Brasil, né?
não vi aqui, agora eu vejo bandos e bandos deles próximo a esse fragmento aqui que estou aqui hoje. É incrível isso, né? Não tinha deles, agora tem vários deles assim voando por aí. Ou seja, eles se adaptaram a esse fragmento aqui. Mas claro que eles não estavam aqui antes, talvez, mas acharam esse fragmento. Pode ser ao contrário também. Espécies migratórias que vêm de longe, como o nosso exemplo hipotético, que são as duas grandes florestas, as espécies estão vindo ali, elas estão vindo de outros lugares, mais longe, chegam nas grandes florestas, mas que eles vão se aventurando para dentro da cidade e acham esses fragmentos que também servem como refúgio para elas, porque podem ter algum alimento para elas ali, elas podem reproduzir ali dentro, talvez não tenham predadores que possam importuná-las, né? Possam atacá-las e predá-las. E ali elas encontram um refúgio para a reprodução também, que é um dos fatores primordiais para a evolução das espécies, que é a reprodução. Ela encontrando ali, né? Como eu citei o exemplo do canal Chapinha, que eu não via, antigamente a gente não via dele, agora tem muito. Mas não só ele, como várias outras espécies que eu estou vendo por aí, que tem aqui próximo à grande cidade, devido a esse grande fragmento urbano que tem dentro. Grande assim, né? Porque ele é pequeno comparado às grandes florestas. Então, voltando ao nosso exemplo hipotético, você tem lá as duas grandes florestas e os fragmentos ali. Então as espécies, e por isso que a importância deles, as espécies conseguem, tanto as que estão ilhadas, isoladas dentro desses fragmentos, isoladas antigamente, na época que construiu a cidade, né? Conseguem sair dele e ir para as grandes florestas nas pontas, né? E ao contrário, das grandes florestas para os fragmentos, como refúgio, ou para reprodução, ou para a procura de algum alimento, não é? E fica esse interfluxo aí menor, né? Mas no caso, antigamente, quando tinha a grande floresta, talvez o interfluxo era muito maior, mas esse, com os fragmentos, é um interfluxo ainda pequeno, mas ainda é um interfluxo que é de grande importância para essas espécies, como se ter o refúgio para reprodução, para alimentação, não é? Mas eu observando esse fragmento que eu estou aqui, tem espécies que eu já vi que parece que nunca saíram de dentro desse fragmento. Por quê? Cito esse exemplo. Porque tem espécies que são muito, como posso dizer, crípticas. O que seria isso? O que seria uma espécie críptica? São espécies que vivem, por exemplo, em matas muito fechadas, florestas muito densas. E se elas, por exemplo, eu estou do lado aqui de uma estrada, se elas, e aqui está a floresta aqui do lado e do outro, é difícil elas passarem desta parte aqui, olha para você ver, desse lado da floresta para o outro, porque elas têm medo ali. São, como pode dizer, o termo saiu da minha cabeça, fotofóbicas. Que seria isso? Tem sensibilidade à luz, né? Porque elas estão acostumadas a viver dentro da floresta mais densa possível e recebem só aquela quantidade de luz pequena do sol, e quando vê aqueles campos abertos, as espécies não vão se aventurar ali. Agora imagina esse tipo de espécie que está lá na sua grande floresta, né? Vivendo ali, viveu ali milhões de anos, evoluiu ali e tudo mais. Aí constrói a cidade em volta. Aí a cidade simplesmente acabou com a floresta em volta e ela ficou olhada. Aí quando ela chega na borda da floresta, ela se assusta, vê aquele clarão, né? Aquela cidade enorme e volta para dentro. Aí ela não sai mais. Aí, abrindo um adendo, que eu citei a borda da floresta, já temos um outro vídeo aqui no canal que fala só sobre o efeito de borda. O que seria esse efeito de borda? Confere aqui, vou deixar aqui no card. Confere lá, que é muito importante, é um dos efeitos que são causados, sim, pelo ser humano, que no caso desses fragmentos urbanos, são os que mais sofrem com esses efeitos. Então, voltando ao nosso exemplo, essas espécies que têm medo, desculpa aí o avião, vai atrapalhar o áudio aí, deixa ele passar, né? Então, essas espécies, em geral, não vão sair daquele fragmento
não diria nunca mais, né? Porque nunca é uma palavra muito forte, mas não sairão dali por um bom longo tempo. Eu já reparei isso. Espécies de pequenos mamíferos também não vão conseguir se aventurar por causa dos cães os cães e gatos. Animais domésticos podem predá-los, como exemplo de cutias, gambás, esses assim tão difíceis você aventurar assim. E entre outras espécies, né, de pequenos répteis e tudo mais. Então, voltando ao nosso exemplo hipotético da grande cidade com as duas florestas, você entendeu aí o fluxo gênico ali, o fluxo gênico também, o interfluxo das espécies, né? E a importância desses fragmentos florestais urbanos para a manutenção ali das espécies em si. E isso todo mundo vê como um ponto negativo, né? Que está acabando com as florestas e tal, mas pense num ponto positivo que, se não existissem nem esses fragmentos dentro das florestas, as espécies não conseguiriam ter esse interfluxo, não é? E um outro ponto positivo que eu vejo, como eu disse, o exemplo do canário da terra, o chapinha, lá no início do vídeo, que apareceu aqui, né? Não vi antigamente, agora vejo, né? Muitos bandos brasileiros, essas espécies estão se adaptando aos centros urbanos. Mas aí eu não posso dizer que isso é um ponto positivo ou negativo, se é bom ou ruim para eles se adaptarem aos centros urbanos. Pois, por quê? É um novo tipo de ambiente no qual eles não vão estar acostumados com predadores, vão desacostumar, quer dizer, com os predadores deles naturais das florestas, e os meios de produção, reprodução dele talvez podem mudar, ou coisa do tipo, e é uma coisa muito complexa, né? Sim, não tem como a gente, como posso dizer, mensurar isso. Isso é só ao longo do tempo de estudos e pesquisa para descobrir quais são os reais e futuros impactos causados, não é mesmo? Então, se o vídeo não ficar muito longo nem muito complexo, se você entendeu a real importância dos fragmentos florestais urbanos, deixa aquele seu like, não é mesmo? Aqui para o nosso canal. Também já se inscreva e ative o sininho para receber os futuros vídeos. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu respondo para vocês. E claro, sugestões de outros temas de vídeos futuros que podem estar também relacionados aos fragmentos florestais urbanos que vocês queiram saber. Então, eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima!